Trazer o trabalho para o campo do afeto. Construir diálogo a partir da paixão, da presença. IP, eu quero um diálogo contigo. No IP tem mais trator do que gente. Eu ouvi essa frase em uma das supervisões da matéria de Psicologia do Trabalho e ela me atingiu. Naquele momento eu escrevi no meu caderno: que solidão é essa que eu sinto? Porque o lugar em que eu estudo, lugar em que eu constituo o meu trabalho, está tão vazio. Então a gente resolveu falar sobre isso. A gente colocou cartazes por aí, pelo IP todo, e entrevistou muita gente, com uma pergunta em comum: o que o IP é pra você? Eu acho que é uma rede, assim, uma teia. Existem vários atravessamentos e vários pontos que se constituem a partir desses atravessamentos, que eu acho que compõem o que o Instituto é. Agora, o que o Instituto significa vai da sua posição nessa rede e como isso vai se compondo com a sua própria rede pessoal. O que o IP é para mim? Ai, é uma pergunta difícil de responder. Não é só o local onde eu ganho o meu sustento. Eu acho assim que trabalho estrutura muito a vida da pessoa. O IP, para mim, é a minha casa, desde que eu cheguei no IP em 1991, como aluno de graduação. Eu acabei de entrar no segundo semestre, então eu ainda estou descobrindo o que é o IP, o que ele representa para mim. Mas de cara, eu me vejo à vontade para mudar e para traçar algum caminho que não seja o que eu já tinha predefinido para mim. Para mim, acho que o IP é, acima de tudo, um espaço privilegiado de produção de conhecimento, de formação acadêmica. Para mim, tem essa abertura para a gente sempre repensar, construir, não ter que seguir uma formação muito quadradinha, muito pré-determinada. Que a gente pensa a história da universidade como sendo um lugar de suspensão do físico, do concreto, dos desejos, para ser um espaço de inteligência, de pensamento, de estudo, de sabedoria. Como uma coisa não exclui a outra. Então, muito do tempo livre que eu passo aqui é de jogar um jogo de tabuleiro na sala que está vazia, e pegar instrumento e ficar tocando na praça fora de horário de aula. Eu acho que, dado a volta de uma pandemia e um costume do EAD, acho que os bichos ainda não tiveram total conhecimento do que é o IP. Eu, por exemplo, conheço bem pouco do IP. Então eu não conseguiria definir o que seria o IP. Eu sou João, vigia da psicologia, só 27 anos. Esse é um dos melhores lugares para trabalhar no país. Quando eu sair daqui, infelizmente, eu vou sentir muita falta, né? Eu vou falar melhor para você, tá? Trabalho há tantos anos aqui, já vi o instituto melhor. Quando eu entrei aqui, era uns 22 institutos. Hoje nós estamos 12. Aí você conta aí, acho que tem 5 terceirizados, são 17. O meu lugar não tem mais ninguém, porque não presta mais concurso. Minha vaga sumiu, né? Não existe mais vigia mais. Ou eles estão terceirizados, ou fico com a pessoa mesmo. Na hora que eu sair, eu levo a minha vaga. Trabalhando desse jeito, felizmente. Com falta de pessoas. A USP, apesar de ser uma universidade reconhecida mundialmente, né, a melhor universidade da América Latina, ela tem problemas trabalhistas muito sérios. A gente tem docentes que são de uma categoria que são estatutários, tem os técnicos que ficam no meio, que são seletistas, e tem os terceirizados. Eles estão assim em camadas e são pressionados de cima para baixo. O docente ele assedia o técnico e o técnico assedia o terceirizado. Quem de fato é um instituto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, são os funcionários. E eu acho que a gente deveria escutá-los mais. Mas aí, nesse outro ponto, por que a gente não tem tanto contato? Crise de todos os setores, de todas as classes, de todas as vivências. Faltam espaços de convivência. Nós temos muitos espaços físicos. E a gente tem poucos lugares. A gente tem praticamente os trailers como espaços, e atualmente só o trailer da Tânia como espaço de nó, né? Desses caminhos que a gente faz, o nó dos nossos caminhos, né? Dos espaços. Não necessariamente o nó é um encontro, né? Porque eventualmente você só se cruza ali. Os professores se encontram muito em espaço de reunião, que não necessariamente é um espaço de encontro também, né? Então, onde é o espaço de convivência dos professores? Eles não têm.
E eles não se encontram. E isso é visível, a gente vê isso nas matérias, na falta de diálogo, na falta de não saber o que o outro tá dando. Uma coisa que a maioria dos alunos concorda sobre IP é que a gente aprende mais sobre psicologia fora do ambiente de sala de aula. Dos funcionários isso é ainda pior, porque os professores ainda têm espaços no bloco dos professores que eles não ocupam. Mas os funcionários não têm nada. Falta esse estímulo à convivência. Me estranha muito o IP não ter uma festa institucional que reúna todo mundo. Eu sinto falta de um espaço onde a gente pudesse se sentar com mais tranquilidade, pudesse ter mais conversas, etc., e que visse mais as pessoas. Eu não sei se o quanto as pessoas se encontram. O trailer da Tânia, né, que todo mundo conhece, é um exemplo. Via lotado, hoje assim, uns gatos pingados, né? A Praça do Apego, ali é cheio de estudante. Hoje em dia é assim, gente passando. Tem dias que eu tô aqui e tem pouquíssima gente. Quanto mais vazio mesmo ele está, mais a instituição volta, o caráter de instituição volta e o caráter familiar, que é o que tanto me atrai aqui, vai sumindo. O esvaziamento, além de qualquer coisa, ele traz novamente o peso que é você estar na graduação. Você está aqui para estudar, você está aqui para criar, produzir conteúdo, tirando esse fator mais humano, mais livre, que de fato é o que eu acho que tem muito potencial para acontecer. Eu vejo pouco alunos, na época era muito alunos. Tinha 3 lanchonetes na casa da Tânia, o Ivan e o Rogério ali, hoje só tem a Tânia, e mesmo assim mudou de tão cheio. Aqui já teve mais interativo, tá? Hoje em dia, eu não sei se é você ou se é nós que somos mais fechados. Casa, trabalho. 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 Casa, 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 casa. Uma coisa muito frequente aqui dentro é que as tradições são mantidas de ano a ano. Então, acho que o choque principal é que nesse período de 2 anos, não só muita coisa concreta deixou de existir, mas que muitas formas de se relacionar com o espaço deixaram de existir. Uma tradição que foi perdida, pessoas que tinham chave do CA eram a Taninha e alunos só. Essa fechadura foi trocada pela dirigência do Instituto durante a pandemia e nenhuma chave foi dada para os alunos. Mas é a coisa mais desesperadora do mundo que tem a professora dar aula para um monte de gente que a gente não sabe nem se está ouvindo. A gente dá para letras, né, para iniciais. A aula não é simplesmente despejar conteúdo, é um diálogo, é uma troca. Essa mediação aí da internet limita muito essa possibilidade de troca. Agora, como que nós vamos ocupar o instituto que a gente não conhece? E na prática, tá todo mundo tendo o primeiro ano agora, presencial. Não era incomum você chegar do almoço e ter 40 pessoas no CA, que era até um pouco claustrofóbico, mas era como se vivia antes, sabe? A pandemia é um processo de luto. E agora o que a 022 está fazendo é reconstruir uma outra vivência de presencial. Porque nós, 020 e 021, vivemos o online, então a gente vai estar viciado com tudo isso. O que a 018 e 019 estão falando de experiências e tradições não existe mais. Se todas as tradições forem mantidas desde a época que o IP saiu da Alameda Glete, há 52 anos atrás, não existe espaço para o novo. Não à toa a gente pinta a parede do Sato Plano. Kabul
birthday object. Birthday object.